Hoje nós vamos encerrar esta série Custe o que custar. Hoje é a quarta mensagem e eu quero falar com você sobre fechar a porta para as distrações. Eu creio no meu coração que você não nasceu por acaso e nem por um acidente. Você não é fruto do acaso. Você é criação de Deus. Você nasceu com um propósito. Você nasceu com uma missão. Você é filho amado. Você foi formado por um Criador. E eu acredito também que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você e quer fazer você viver grandes coisas, fazer grandes coisas, fazer a diferença na vida de outras pessoas, quer fazer você ser um agente abençoador. Ele não quer apenas que você receba, que você sinta, mas Ele quer que você também compartilhe. E nessa série nós estamos nos baseando na vida de um homem chamado Neemias, um cara normal, ordinário, comum como eu e você, mas que fez uma diferença incrível em sua geração. Eu quero relembrar um pouco o que a gente já viu e o contexto desse homem, desse jovem chamado Neemias. Neemias era copeiro do rei da Pérsia, Artaxerxes. Ele não era um guerreiro, ele não era um líder daquela nação, ele não era um engenheiro de destaque, ele não era um sacerdote, ele não era uma figura pública, certo? Ele tinha acesso ao rei por ser copeiro, ele ouvia coisas, certamente ele conversava com o rei devia perguntar algumas coisas para ele, mas ele não tinha nenhuma notoriedade naquela nação. Mas um dia Neemias ouviu falar da sua cidade natal e que seus irmãos estavam passando grande sofrimento e por humilhação. Ele recebeu essa notícia: os seus irmãos, os seus compatriotas e a sua terra passam por grande sofrimento e uma tremenda humilhação. Sabe aquela notícia que chega para você num dia normal, qualquer, em que você planejou: bom, eu vou acordar, eu vou tomar o meu café com leite, meu café puro, comer o pão, eu vou começar a estudar, eu vou pegar o ônibus tal hora, eu vou pegar o carro, eu vou pegar fulano de tal, eu vou na carona, vou chegar lá. E quando você está no meio de todo esse processo, recebe a notícia de que algum familiar seu está indo para o hospital e algo sério aconteceu. A notícia de que um amigo seu próximo está falando mal de você. Você recebe uma notícia que faz você parar e esquecer, pelo menos por alguns minutos e horas, o que você tinha planejado e ficar parado. E agora? Bom, quando essa notícia chegou, Neemias ficou assim. Mas a gente viu na primeira mensagem que Neemias fez o quê? Sentou, chorou, jejuou e orou sobre aquela questão. Nós vimos que ele definiu uma visão, fez planos, ele buscou a Deus fielmente, ele inspirou pessoas com paixão. Neemias colocar um projeto em execução. Neemias colocou o seu RG em pleno funcionamento, o seu ministério em pleno funcionamento, o seu grupo de trabalho, a sua equipe de trabalho em pleno funcionamento, ainda que ele não tivesse sido nomeado líder daquele grupo. Mas assim que o trabalho começou a aparecer, progredir, a oposição chegou, e alguns homens chamados Sambalate, Tobias e Gesem começaram a zombar, desprezar e a questionar Neemias e todas as suas atitudes. Eles estavam tentando distrair Neemias. E aqui a gente cai na quarta mensagem desta série: feche a porta para as distrações. Eu quero ler com você Neemias capítulo 6. Neemias capítulo 6, nós vamos ler inicialmente o verso 1 e o verso 2. Mas ao longo dessa mensagem a gente vai ler praticamente o capítulo inteiro.
de Neemias, o capítulo 6. Diz assim, Neemias capítulo 6, verso 1: quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante, preste atenção, de nossos inimigos, souberam que eu havia reconstruído o muro, e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tentando fazer-me mal. Se alguém te chamar para ir para uma cidade chamada Ono, você não vai. Não é Uno, pode jogar Uno de boa. O texto começa dizendo que os inimigos, Sambalate, Tobias, Gesem, queriam atrapalhar. Mas eles conseguem mandar uma mensagem, conseguem mandar um WhatsApp para Neemias, dizendo assim: Neemias, vamos bater um papo, vamos conversar, cara. Vamos tomar um cafezinho expresso. Está na moda, né? Mas preste atenção, se o inimigo não puder te destruir, ele vai tentar te distrair. Essa é uma frase do autor e pastor Craig Groeschel, da série Direção Divina, daquele livro, e que ele diz: se o inimigo não puder te destruir, ele vai tentar te distrair. É interessante que essa atitude de Neemias vai contra alguns pensamentos de alguns coach dos nossos dias. O que a gente pensa hoje e que a gente ouve nos treinamentos lá no Instagram e por aí vai? Essa pode ser uma ótima oportunidade para você converter os seus críticos, para você expandir a sua influência. Essa é uma ótima oportunidade para você construir o seu nome, a sua marca. Para você ganhar mais dinheiro. Aproveite essa oportunidade. Mas preste atenção, o problema é que o que nós podemos chamar de oportunidade, Deus chama de distração. Eu não estou dizendo que toda oportunidade é uma distração para Deus, não. Mas para a gente avaliar, Neemias teve que avaliar. Aquilo não era uma oportunidade para ele converter os seus inimigos, para ele converter os seus opositores. Era uma distração para ele. E a gente vai entender por quê. E quantas vezes nós estamos na onda do que toda oportunidade é bem-vinda. Toda porta que se abrir eu vou entrar porque vai ser uma oportunidade e quem sabe não é aquela para mim. Cuidado com a porta que você está abrindo. Cuidado com o relacionamento que você está entrando. Pode não ser um relacionamento pecaminoso, mas pode não ser a pessoa certa para você. Você vai estar distraída. Você vai estar perdendo tempo. Lá nos Estados Unidos tem uma expressão muito legal quando eles vão falar assim: vamos gastar tempo juntos. Gastar tempo, e aí eu penso no contrário. Eu estou gastando tempo no que não presta. É gastar mesmo. Eu estou perdendo o meu tempo, horas do meu dia, do que não importa. Muitas vezes o que achamos que pode ser uma oportunidade, na verdade, pode ser uma distração do nosso inimigo espiritual, tentando nos desviar do propósito para o qual nós fomos chamados. E é muito fácil nós nos distrairmos. A gente consegue fazer isso sozinho. Quem aqui, eu acho que os homens têm mais isso, de vez em quando se pega no mundo da lua. Não é o Tonho da lua, mas está lá de vez em quando, sabe? Viajando na maionese, babando assim, no além. Ou então você está aqui, no celular, com notes, ou então fazendo alguma coisa. Daqui a pouco você lembra que tinha um aplicativo que você precisava fazer alguma coisa, você sai daquele aplicativo que você estava, vai abrir outra e vem uma mensagem daquela pessoa, você clica na mensagem, depois, o que é mesmo que eu ia fazer?
Aí você já começa a pensar, eu estou ficando velho. Mas não, é tanta coisa que você vai pensando aqui, que a gente se distrai. Eu tinha que fazer isso, mas apareceu uma pergunta aqui, eu me lembrei de outra coisa, eu recebi uma mensagem, eu vi a curtida de fulano de tal, eu vi o comentário, eu fui lá saber o que está acontecendo. E hoje parece que ainda é mais difícil, porque tudo está na palma da nossa mão. A gente lê a Bíblia aqui, a gente, às vezes, namora por aqui, estuda por aqui, lê livros por aqui, faz anotações por aqui, faz número 2 por... Não, ainda não faz por aqui, não escova os dentes aqui ainda, mas é quase tudo daqui. E essa semana, com uma bebezinha lá em casa, a gente estava pensando, isso aqui deve ser o negócio mais sujo que a gente tem, porque acompanha a gente no banheiro, no hospital, e alguém lava isso aqui? Eu não lavo. E a gente está dormindo com ele debaixo do travesseiro, perto da cabeça, ouvindo mensagem, ouvindo música, esperando a mensagem daquela pessoa. É muito fácil se distrair, é muito fácil. E se o diabo não puder te destruir, como ele não pode, ele vai tentar fazer a gente se distrair, fazer a gente perder tempo, ou então gastar energia no que não é importante, ou gastar forças no que não é relevante. Preste atenção, eu não estou nem falando de pecado, mas simplesmente de você gastar o seu tempo naquilo que não vai acrescentar nada para você. E não se preocupe, eu não estou pregando só para você não, eu também perco muito tempo do meu dia, da semana, do mês, com coisas que às vezes não me levam para lugar nenhum. Os inimigos de Neemias chamaram ele para tomar aquele cafezinho. Verso 4. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, insistentes, viu? E em todas elas eu dei a mesma resposta: não. Neemias rejeitou o convite. Neemias rejeitou aquela oportunidade de dialogar com seus críticos. Para Neemias, aquilo não era importante. Existem situações, como nós vimos na mensagem passada da oposição, em que é importante nós respondermos, mas na maioria das vezes, não. Portanto, se você não quer sair do seu propósito, se você não quer sair da missão que você tem, cuidado com as distrações. Por que Neemias rejeitou aquele convite? Porque ele queria continuar firme no seu propósito. Qual era o propósito de Neemias naquele tempo? Reconstruir o muro. Ele tinha uma missão em um tempo curto: eu preciso reconstruir o muro dessa cidade. Portanto, para não sair desse propósito, para não perder tempo com o que não é relevante, nós precisamos aprender a dizer não para algumas coisas e para algumas pessoas, ou para aquilo que vai nos distrair. Você sabia que até Jesus disse não para algumas coisas? Jesus passava o tempo dele, a maior parte do tempo dele, com pessoas, com multidões, mas chegava uma hora que Jesus dizia assim: valeu galera, aquele abraço, Deus abençoe, vai na paz do Senhor, até amanhã, eu estou indo. Ia com os 12, e tinha momento que ele até se retiria dos 12, com 3, depois até com os 3, ele ficava sozinho, porque preste atenção, o não que ele precisava dar para algumas pessoas, era o sim que ele dava para o Pai. O não que você dá para alguma coisa, é o sim que você vai estar dando para outra coisa. Mas o não que você dá para uma situação de distração, você pode estar dando o sim para estar com Deus, com o seu Pai. Porque nós vimos Jesus se retirando e ficando sozinho, orando ao Pai. Se você sempre está disponível para todos, possivelmente você não vai ter o que oferecer a alguém. Se você sempre estiver disponível para todo mundo, em toda hora, possivelmente você não vai ter o que oferecer para alguém. Se eu não reservar tempo para estar com a minha esposa e com os meus filhos,
somente me dedicar ao pastoreio, eu não vou ter tempo para eles. E o contrário também. Existem situações e pedidos em que eu preciso dizer, não, esse horário não dá, essa hora não dá, essa conversa não dá para acontecer agora. Nós devemos ser estratégicos. Isso não é questão de não se importar com as pessoas, por favor, cuidado. Eu não estou dizendo aqui para você dizer não para todo mundo, mas para você avaliar muito bem o propósito de Deus para a sua vida. Você não pode perder tempo e estar disponível para todo mundo. Se você ficar 24 horas no WhatsApp esperando os problemas aparecerem, eles vão aparecer, e você não vai conseguir resolver outras questões. Se eu ficar o tempo todo preocupado apenas com essa caixa de som, eu vou esquecer de todo o resto que está ao meu lado. Então, eu preciso entender que eu tenho um tempo para a família, eu tenho um tempo para o pastoreio, eu tenho um tempo do lazer, eu tenho um tempo da brincadeira, eu tenho um tempo... Eu preciso ser estratégico. Verso 5, então na quinta vez que aqueles homens mandaram a mensagem para Neemias, Sambalate mandou um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você, Neemias, e os judeus estão tramando uma revolta e que, por isso, estão reconstruindo o muro. Além do mais, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: Neemias, dizem por aí, tem uma fofoca, tem um boato, tem um comentário, e eu, como alguém que me preocupo com vocês, estou dizendo o seguinte: estão dizendo aí que vocês estão se preparando para uma revolta, inclusive que você quer ser rei. Esse dizem, boatos, fofocas, é aquele que é criado pelos inimigos, pelos adversários, pelos haters, por aqueles que querem fazer você sair da direção divina. Não se distraia com boatos, não se distraia com fofocas, porque você nunca vai conseguir fazer grandes coisas se você ficar distraído com os boatos dos inimigos. Você nunca vai conseguir fazer grandes coisas se você ficar distraído com os boatos dos inimigos. Não perca tempo querendo responder a toda oposição que se levanta contra você. Não permita que um boato atrapalhe o chamado de Deus por você. Ah, pastor, eu me frustrei, estava fazendo tudo muito bem feito, e aquela pessoa veio e disse que eu estava fazendo daquele jeito, que eu queria me aparecer, que não era para fazer aquilo, e eu estou decidindo me afastar. Por causa disso, por causa de um acontecimento, por causa de um conflito, por causa de um boato, por causa do que disseram, certa ou erradamente, você vai desistir de fazer aquilo que Deus colocou em você, do chamado que tem dentro de você? Cuidado para você não estar preocupado demais com o que dizem sobre você e você perder tempo, gastar a sua energia preocupado com isso e deixar de fazer o que você tem que fazer, com o que é importante, com o que é relevante. A intenção com esta série é que, custe o que custar, você vai continuar firme no propósito de Deus. Custe o que custar, você vai fazer um grande projeto. Custe o que custar, você vai em frente. Custe o que custar, você vai vencer essa etapa. Custe o que custar, você vai ser usado por Deus para abençoar uma pessoa. Custe o que custar, você vai fazer a diferença na sua escola, no seu colégio, na sua universidade, no seu local de trabalho, no seu RG, onde quer que você esteja. Custe o que custar, você vai ser usado por Deus para fazer algo naquele lugar. Por isso não perca tempo e não pare por causa dos boatos. Ah, se eu fosse parar por causa do que disseram de mim, ou do que dizem de mim, que eu não gosto de fulano,
que eu privilegie Beltrano, que eu só estou ali porque eu sou filho do pastor, porque isso, porque aquilo, porque não dá. Agora, o legal é quando as pessoas estão falando do assunto, você chega e todo mundo muda o assunto na hora, toma um susto, fica um silêncio, aí você fala, ué, o que aconteceu aqui, né? Segue em frente, meu amigo, toca o barco, segue naquilo que Deus tem para você, firme no propósito. Claro, você precisa ouvir as pessoas certas, que se importam com você, que estão acima de você, que querem o seu bem, que querem endireitar o seu caminho, que querem dar o norte, porque todo e qualquer momento, e toda e qualquer pessoa dá uma escorregada, dá uma falha, e eu tenho aprendido, recebo alinhamentos, recebo puxões de orelha, recebo nortes para a minha vida, porque a pessoa que vem para me disciplinar, ou para endireitar o meu caminho, para dizer assim, ó, segue nesse caminho, você está indo um pouco para a direita demais, você está exagerando um pouco na esquerda. No verso 8 diz que Neemias mandou a seguinte mensagem para eles, verso 8, nada disso que você diz está acontecendo. Então na quinta vez, ele mandou um recado de volta. É como se na quinta pergunta do WhatsApp ele respondesse. É pura invenção da sua cabeça. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei, fortalece as minhas mãos, Pai. Em vez da oposição, em vez dos boatos, em vez das fofocas, em vez do que diziam as nações, entristecer e desencorajar Neemias, fez com que ele ficasse mais determinado, mais focado, mais vigilante. Pai, me ajuda a ficar mais forte, mais atento, fortalece as minhas mãos, Pai. E lembre-se de como Neemias e o povo estavam trabalhando, lá no capítulo 4, verso 17, diz que aqueles que transportavam material, faziam trabalho com uma mão, e com a outra seguravam uma arma, e cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. Sabe, a analogia, o simbolismo disso para a gente é o seguinte, você continua fazendo o que você tem que fazer, é estudar, é trabalhar, é servir, mas você do outro lado tem uma arma, a arma da palavra de Deus, o Espírito que está sobre você, o Espírito da palavra, que é a arma, que é a espada do Espírito que está com você, e isso vai dar a você o fortalecimento na fé, de que você não vai perder, de que você não vai perder a linha, não vai perder o sentido, porque de um lado você está com a ferramenta que você foi chamada para fazer, para usar, para trabalhar, mas na outra você tem a Bíblia, tem a palavra, tem a voz de Deus ao seu lado dizendo assim, continua firme, vai firme, você não vai parar por causa desses boatos. É preciso alinhar essas duas ferramentas e fazer o nosso trabalho com mais determinação. E à medida que o muro foi sendo reconstruído, a oposição foi crescendo, foi progredindo. E assim acontece conosco. Quanto maior a árvore, quanto mais frutos daquela árvore, mais pessoas querem derrubar os frutos daquela árvore. Quanto mais o trabalho aparece, quanto mais o trabalho cresce, mais se é observado, mais se é comentado, mais se é criticado. E assim acontece conosco, Deus vai nos abençoando, Deus vai abrindo as portas, Deus vai abençoando o que você está fazendo, e a oposição vai começando a aparecer. Eu sei que você foi criado com um propósito, e por um propósito. Eu sei que você foi criado com dons específicos, para serem compartilhados, usados na igreja, a serviço das pessoas, e para abençoar as pessoas. E quando você começa a colocar esses dons em ação, e eles começam a frutificar, a abençoar, a oposição começa a aparecer. E essa oposição não vem através apenas de pessoas, vem de circunstâncias. Você começa a servir em um ministério, e parece que tudo está coincidindo para você não servir naquele ministério. É a agenda do mês, é a prova,
na faculdade, são os trabalhos, são as reuniões, o trabalho, enfim, parece que tudo está conspirando para você não servir naquele ministério. Você começa a participar de um RG, você começa a se alegrar, a ter uma amizade, começa a ser abençoado e abençoar outras pessoas, e você fala assim, puxa que legal, mas passa um mês, passa 2 meses, você começa a enfrentar uma oposição, começa a enfrentar uma guerra interna e externa, que você fala, ué, o que está acontecendo? Por que exatamente nessa quinta-feira, nessa sexta-feira, acontece isso? Parece que toda quinta-feira e toda sexta-feira acontece isso. Você começa a fazer diferença no seu local de trabalho, e a oposição começa a aparecer, uma perseguição, uma cara fechada. Você começa a compartilhar fé, amor e esperança, e você começa a enfrentar a oposição de alguma forma, de alguma maneira, alguma porta fechada, alguma barreira se levanta. E aí é preciso tomar cuidado com uma das maiores distrações para quem está sendo usado por Deus, para quem está progredindo, para quem está prosperando, para quem está abençoando outras pessoas. Sabe qual o problema ou a distração? Eu tenho o direito. Ah, mas eu estou fazendo isso já. Eu tenho o direito de receber isso. Mas eu já contribuí, então eu tenho o direito de entrar. Mas eu já fiz. Eu já servi, eu já paguei. E por causa disso eu tenho o direito de ter alguns benefícios. Vamos ver como Neemias reagiu a um possível sentimento de eu tenho direito. Ainda no capítulo 6, o verso 10. Um dia, Neemias dizendo, fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Mitdabel, que estava trancando portas adentro. E ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, ou seja, escondido. Pois estão querendo matá-lo, Neemias, e eles virão esta noite para te pegar. Todavia, eu lhe respondi, você acha que um homem como eu deveria fugir? Não é sobre mim, Semaías. Nunca foi. É sobre a cidade de Jerusalém. É sobre os judeus, é sobre o povo de Deus. Então você acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? O templo que era um local de sacrifício, de consagração a Deus, de glorificação a Deus, eu vou usar benefício próprio para eu me esconder? Não, eu não vou. Então eu percebi que Deus não tinha enviado e que Ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo assim, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Esse homem queria que Neemias fizesse algo em benefício próprio e queimasse cartucho com todo o povo, e desse razão para que o povo dissesse assim, é esse o líder que a gente quer? Que vai para a casa de Deus, tranca a porta e fica lá sozinho para se proteger, enquanto a gente aqui vai trabalhar? Enquanto a gente aqui vai esperar que os inimigos venham atacar a cidade e a gente tem que defender? Ainda que Neemias tivesse essa autoridade, ele não a usou. Neemias entendeu que não é questão assim, eu tenho o direito disso. Eu tenho o direito de ser o primeiro. Eu tenho o direito de entrar. Eu tenho o direito de usar isso. Eu tenho o direito. Não. E aqui eu quero dar uma aplicação para você, para nós. Não se preocupe em fazer o impressionante. Não se preocupe em fazer o inacreditável. Não se preocupe em fazer o incrível. Faça o que é importante. Faça o que é necessário. Faça o que está sob a sua responsabilidade. Faça o que está nas suas mãos. Faça o que já chegou à sua responsabilidade. Quantas vezes eu me pego deixando de fazer algo que
que eu preciso fazer, porque eu vi outra pessoa fazendo algo impressionante, que chamou a minha atenção, mas que não era para eu fazer, e eu estou tentando fazer, e estou perdendo tempo com aquilo. Não se preocupe em fazer o que é popular, o que vai gerar curtidas para você, o que vai fazer você ser o queridinho da galera. Mas viva o seu propósito. Viva a sua missão. Cuide do talento que Deus deu a você. Se esmere em desenvolvê-lo, em multiplicá-lo, em compartilhá-lo. Não se preocupe em fazer o que é popular, mas viver no seu propósito. E eu pulei propositalmente o verso 3 do capítulo 6, porque é onde eu quero concluir essa mensagem. Quando Neemias diz assim: eu enviei a seguinte mensagem, ou a seguinte resposta, pelos mensageiros. Sambalate, Tobias, Gesem, meus inimigos, eu estou executando um grande projeto, e eu não posso descer, meu amigo. Eu tenho uma missão, eu tenho um tempo, eu estou nesse tempo estudando, me dedicando aos estudos, eu estou servindo, eu estou estagiando, eu estou aprendendo, eu estou semeando, eu não posso descer e perder tempo conversando com você. Por que eu vou parar a obra e ir me encontrar com você? Por que eu vou deixar de estudar? Por que eu vou deixar de me manter santo? Por que eu vou deixar de manter a minha vida pura para poder ter um relacionamento com você? Aqui, era uma questão de perder tempo. Imagina com aquilo que é pecado, que é cilada, que é armadilha, para matar, para roubar, para destruir, mas essa era uma cilada, essa era uma armadilha, para parar Neemias, tirar ele do foco, tirar ele da missão, tirar ele do propósito que ele tinha. Neemias naqueles dias, naquele tempo, ele foi chamado para reconstruir, e acabar o tempo dele reconstruir, ele ia começar outra etapa, assim como, quando você está na faculdade, você está estudando, você está estagiando, você está aprendendo. Existe um tempo, existe uma estação, você vai passando por essas estações, por esse tempo. Você pode estar agora no tempo da economia, tudo você tem que economizar, tem que fechar as torneiras, tem que parar de sair com a galera, ou então sai de barriga cheia, não come nada, e fica esperando o abençoado, magrinho, deixar aquela metade do sanduíche, e dizer assim, quer? Não. Aí já que é bom aquele que fala assim, daqui meu amigo, deixa eu comer e terminar isso aqui, dá para dentro. A gente tem uma viagem agora que eu fiz com alguns jovens, e a gente saiu lanchar depois e acho que eu tomei tanta Coca-Cola e estava desacostumado que eu comi metade do sanduíche. Aí eu ofereci na mesa assim, aí um jovem ficou do outro lado da mesa olhando, o outro falou, puxou assim, o outro, pum, perdi a chance. Não se distraia, não perca tempo com oposição, ou com quem quer te fazer sair do propósito, da direção que Deus tem para a sua vida. Algo que eu aprendi com os meus pais é de terminar o que eu começo. É verdade ou não é? Quando você começa um curso, quando você começa um treinamento, você compra caderno, você compra marca-texto, você começa a anotar no celular, anota no computador, compartilha, mas passa um mês, 2 meses, você não quer mais saber de nada, não sabe onde está o caderno, não sabe nem para que você começou aquilo, e aí alguém fala assim, bom mesmo, é outro curso, e você fala assim, rapaz, eu vou desistir desse curso. Eu já quis desistir no meio do curso de Direito, para fazer outro curso. Se fosse só por mim, eu teria desistido. Mas graças ao meu pai, usado por Deus,
que não colaborou com aquela minha ideia, eu consegui concluir o curso e depois concluir outro curso. Sabe, no meio do processo a gente vai ficar cansado e desanimado. É normal, no início a gente está empolgado. No meio do processo é normal estar um pouco cansado. Mas é aí que você tem que aprender. Eu comecei, eu vou terminar, ainda que não me sirva para nada depois, mas eu vou terminar isso. Eu vou terminar esse curso, porque você vai poder dizer, eu comecei, eu terminei. Vai que aparece uma oportunidade depois que você não imaginava. Não vá de porta em porta, a não ser que Deus mande você de porta em porta, como Ele mandou aquela viúva bater de porta em porta pedindo vasilha. E aqui, a nossa geração, a gente vive a maravilha de ter várias oportunidades. Tantos cursos nos são oferecidos e propostos. Mas eu vejo isso às vezes como uma dificuldade, eu tenho essa dificuldade. Por isso que eu não gosto de comer em buffet. Tem tanta comida ali que eu não sei nem por onde começar. É sério. Eu já paro no arroz. Arroz branco, carreteiro, brócolis com cenoura. Eu falo assim, eu não sei o que eu vou colocar lá na frente, não sei se vai combinar. Aí eu já paro no meio do processo, no meio da entrada, aí já desanimo. Ou então no Netflix, você está lá. Não, hoje não, amanhã esse. Mas nunca dá naquele dia um que você quer, sempre não está legal. Porque tanto filme, tanto seriado, aí você vira e fala assim, nossa, mas o Netflix está precisando melhorar, né? Não tem um filme que preste. Cara, você já assistiu todos possíveis? Não se distraia, não perca tempo com oposição, com quem vai te fazer sair do propósito, da direção que Deus tem para você. Encerrando o capítulo 6, verso 14, diz assim: lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Neemias dizendo. Lembra-te também da profetisa Noádia. Profetiza, hein? Noádia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Olha só, o muro ficou pronto. O muro ficou pronto. A graduação chegou. O tempo de aprender foi concluído com sucesso. O estágio foi concluído com sucesso. O tempo servindo agora na liderança, nessa área, naquela área. Eu consegui. No dia 25 de Elu, em 52 dias. Não desceu fogo do céu, o mar não se abriu, anjo não desceu, não veio um exército do Deus vivo lutar por aquele povo. Mas em 52 dias, um cara comum, com força de vontade e uma visão, e com a ajuda de Deus, conseguiu levar um povo a reconstruir o muro em apenas 52 dias. Uau! Isso me inspira um cara normal, um cara como eu, um cara comum, a fazer a diferença naquela geração, a escrever o nome na história. Mas não apenas isso. A cumprir o propósito de Deus pelo qual ele tinha sido chamado. Eu vou repetir uma frase que eu compartilhei nas mensagens passadas: quanto maior a oposição contra você, maior é a oportunidade de Deus lutar por você. Quanto maior a prova, maior a vitória. Quanto maior a onda, melhor a foto na hora do surf. Verso 16, quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho. Quando todo mundo ficou sabendo que o muro foi reconstruído, o orgulho das nações se abateu. Pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. As pessoas, as nações perceberam que Deus está com esse povo. Eles tiveram a ajuda de Deus nesse projeto. O nome de Deus foi conhecido, o nome de Deus foi exaltado. O nosso propósito, os nossos projetos pessoais devem sempre levar o nome de Deus a ser conhecido entre as nações, a glorificar o nome de Deus. O que quer que eu faça, onde quer
quer que eu esteja, ainda que meu nome esteja lá, mas que o nome de Deus seja conhecido. Ele conseguiu fazer porque Deus estava com ele. Ele chegou aqui porque Deus estava com ele. Não é sobre mim, não é o que eu posso fazer, mas é sobre o nosso Deus. É o que Ele pode fazer, é o que Ele pode reconstruir, é o que Ele pode levantar. Custe o que custar, eu vou levar esse nome a todas as nações. Custe o que custar, eu vou continuar servindo a esse Deus. Custe o que custar, eu vou procurar fazer a diferença. E vou deixar a porta fechada para as distrações, para aquilo que me afasta, para aquilo que me rouba, para aquilo que me tira da vontade, do caminho, do propósito de Deus. Cuidado, jovem, vamos fechar essas portas. Agora, eu digo para você, você nunca vai terminar o que você não começa. Você nunca vai terminar o que você não começar. Se você não começa, você não termina. O que você precisa começar hoje, para terminar daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 1 mês? Qual o projeto? Qual o desafio? Qual melhoria na sua casa, no seu tempo que você precisa fazer que você não está fazendo? Porque a conta uma hora chega. Aquilo que nós temos investido pode prosperar ou pode me derrubar. É hora de começar bons projetos, não para levar o nosso nome, não para nos tornar grandes, mas para que todos percebam que essa obra havia sido executada com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus.